O pessoal, hoje é dia 14 e eu queria começar ou continuar a falar sobre o amor. Eu penso muito sobre isso, o que é, leio, já li a vida inteira eu tenho um interesse particular sobre esse tema e, eu li agora o livro Capitalismo é Moral, do André Comte-Sponville, um filósofo francês. E é engraçado, muito interessante, porque ele fala sobre o amor nesse livro, nesse livro do capitalismo. Ele sempre fala disso, nos outros livros também. Então, eu vou falando aos poucos, porque é muita coisa e muito interessante. E ele faz nesse livro uma ordem muito parecida com outra lógica, mas muito parecida com o Bert Hellinger, que faz a constelação familiar. Ele também tem uma ordem. São três ordens, não sei. E nele, no Comte-Sponville, são 4. Mas e depois ele vai mesclando essas ordens. Depois eu vou falando sobre isso. Mas no final, a conclusão que ele chega é que nós amamos muito pouco, quase nada. Nós não sabemos amar. E exigir amor das pessoas é algo que não se pode fazer. Ou se ama ou não. A gente pode exigir respeito, educação, mas amor não. Então, o tempo todo a gente escuta isso agora, atualmente, então, já que quando não tem a coisa, a gente fala muito da coisa para substituir. Então a gente escuta isso de amar o tempo todo. Eu te amo, eu amo vocês, eu amo. A gente tem que estar na frequência do amor. Para manifestar as coisas, a gente tem que amar as pessoas e tal. E é assim, praticamente, não é, é praticamente impossível, vou falar desse jeito, com a nossa consciência atual. E aí ele fala que o capitalismo é o sistema que a gente tem. Ele não é contra o capitalismo, ele só quer melhorar. Que a vida da gente poderia ser socialmente mais agradável se a gente tivesse um pouco de educação, respeito, dignidade. Não está nem exigindo amor, nem falando sobre amor. Um pouco de respeito. Eu tenho uns casos que me chamam muita atenção. Sempre eu vejo isso, que se todos nós tivéssemos o mínimo de educação, a gente já viveria numa sociedade bem agradável. Eu tenho um caso de 2 mulheres, uma de 20 anos, ignorante, totalmente ignorante, com 2 filhos e submissa aos maridos, já com o segundo marido, e uma outra de 40 anos, mais ou menos, super estudada, viajada e tal. Eu tentei ajudar essas 2 pessoas e elas tiveram a mesma conduta comigo. Elas começaram, me pediram ajuda e começaram daí a inverter as coisas, como se eu precisasse delas e não elas de mim. Então, uma falava assim, você vem aqui buscar meu filho, porque eu nem sei onde que você mora aqui nessa aldeia. Eu nem sei onde que você mora e isso e aquilo, vem aqui buscar meu filho. Então, além de atender o filho dela, eu tinha que ir lá buscar e levá-lo. E ela começou, era terça e quinta, toda quinta ela não podia. Na terça, ela queria que eu atendesse outros horários. Era 4, ela falava que só podia às 5. Ou então ela pedia para ficar até às 6, porque ela tinha que ir trabalhar. E assim, não estava cobrando nada, estava ajudando, tentando ajudar. E ela já foi, e assim, o pagamento foi um potinho de mel. E parecia que ela estava me dando um potinho de ouro. Uma coisa impressionante. Isso para todos os atendimentos.
ela, se fosse cobrar mesmo, seria não sei quantos potinhos todos os dias, mas ela deu um, parecia que ela estava dando um pote de ouro e eu estava dando nada. Quase que ela estava fazendo o favor de me dar o filho dela para cuidar. A outra mesma coisa. A outra mesma coisa. A gente se encontrava na internet e para ela aquele horário era tão difícil, era a coisa mais impressionante do mundo, como ela conseguia, porque ela tinha muito respeito por mim, então ela conseguia aquele horário lá. Nunca ela imaginou que para mim era um saco, dificílimo, eu tinha que parar tudo, eu tinha que mudar a rotina dos cachorros, a minha rotina, para ter aquele horário ali para ela, do jeito dela, pensando nela, pensando o que eu ia fazer. Nunca pensou nisso. Ela só pensou nela e no horário dela e desmarcava e marcava, até que eu chiei, né? Falei, não vai dar desse jeito. Então ela começou a desmarcar até na hora. Na hora. E teve um dia, um ápice de uma coisa que eu nunca vi igual. Ela ia encontrar com umas amigas nesse mesmo horário, porque elas iam fazer uma coisa na casa dela e só podia ser naquele horário. E aí eu apareci, ela falou, olha, elas vão chegar aqui, se você quiser a gente pode conversar até elas chegarem. O quê? É só desmarcar. Eu não estou precisando dessa conversa, eu tô fazendo para mim, estou querendo ajudar. Então eu falei com ela, não vai dar mais não. Isso é falta de educação, de respeito com o tempo do outro. Nenhuma das duas me viu. Elas tiveram as condutas que elas têm normalmente, nem um pouco de respeito, nem um pouco de gratidão pelo que eu estava fazendo. Eu achava que era falta de educação da primeira, mas quando a segunda fez igual, eu percebi que não é falta de educação, é uma prática muito comum que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Então, eu estou falando isso, estava falando do amor, né? Então, sem amor, então aí é uma coisa inexistente, tanto para elas, em relação a elas, como para mim. Isso, a única forma de amar ali que eu vi foi cortar com as duas. Assim, não tem comunicação. Enquanto a pessoa não tiver um mínimo, não tem comunicação. Vai aprender de outras formas, não com o meu tempo, porque eu, pelo menos, eu me amo, eu me respeito. Infelizmente, porque eu queria ajudar, mas ajudar nesse caso era perceber que eu não posso fazer nada. Então, eu queria trazer esse tipo de reflexão. Por que tudo isso está acontecendo? Por que a vida está um inferno? Todos nós sabemos disso, que está um inferno. Aqui ontem eu estava passeando com as cachorrinhas na cidade, na aldeia, tantas pessoas virando a cara para mim, não é todo mundo, eu tenho amigos aqui, mas o dono das ovelhas, um outro rapaz, porque eu não conto todas as histórias, porque senão fica muito chato, um rapaz, várias pessoas, estava muito divertido andar aqui, as pessoas fingindo, virando mesmo a cara, assim. Eu me sinto aqui, às vezes, andando num campo minado. Só que antes, eu era completamente inocente e tratava essas pessoas como amiga, como amigos. E hoje em dia, não. Hoje em dia, eu sei que elas estão numa negatividade muito grande eu tenho uma postura diferente. Eu consegui aprender muito aqui, nesse lugar. E antes eu achava que todo mundo se amava, que nós queríamos o melhor do mundo, das pessoas. E ficou pior agora, que eu sei que não é assim? Não. Ficou muito melhor, porque eu sou livre para entender que essas pessoas são perigosas no sentido do mau entendimento do mundo. Essas pessoas vão fazer coisas estranhas. Então, por exemplo, se a pessoa não cuida dela, se a pessoa não cuida dos sentimentos dela,
pode saber que vem coisa esquisita por aí. É o mínimo que vai vir, é alguma coisa esquisita. Porque se a pessoa não volta o problema para ela, não volta as questões para ela, é sempre o mundo que está errado, as outras pessoas que estão erradas, ela é uma vítima da sociedade. Pode saber que ela vai atacar, de uma forma ou de outra. Então a gente começa a entender como a gente deve se colocar nesse mundo. Estou falando isso porque eu estou sempre pensando nas pessoas boas. Como as pessoas boas, eu acho que eu sou uma pessoa boa, tenho que me ocupar de como ser realmente boa, de como realmente fazer o bem e fazer desse mundo um mundo melhor. Não é repetir o que está acontecendo por aí, não é repetir mesmo. Então é isso, eu vou falando aos poucos, é muito interessante, é muito bonito e libertador, muito interessante. O livro, né? As ideias desse livro. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.